Cuidados que você deve ter antes de realizar implantes dentários. Se você está pensando em fazer um implante dentário ou conhece alguém que esteja, preste atenção no que eu vou dizer nesse vídeo e alerte a essa pessoa, ou você mesmo esteja alertado sobre os cuidados que você precisa ter antes de fazer o procedimento de implante dentário. Em 2016 eu procurei alguém para realizar alguns implantes. À época eu fiquei sabendo que o profissional, que antes era protético, tinha acabado de concluir o seu curso de odonto. Eu procurei para uma emergência, que um dente caiu, coisa assim, e quando ele verificou, me ofereceu um implante. À época, ao custo de R$ 10.800. Não vou falar aqui a quantidade de implantes, mas eu achei um preço assim elevado, mas eu já tinha uma noção de quanto custava e resolvi fazer com ele. Como ele viu que não eram todos implantes, mas que tinham coroas sobre dentes, porque você primeiro precisa saber que implante é a parte de titânio que vai dentro da sua arcada dentária. Não é o dente que você vê, é o que está dentro, ele substitui a raiz do dente. O que vai sobre o implante propriamente dito chama-se de prótese sobre implante. Como eu tinha duas raízes originais de dentes, ele disse: cai R$ 2.000, porque você tem dois dentes naturais. Fiz o procedimento e não tomei nenhum cuidado desses que eu vou dizer para você daqui a pouco. Resultado? Foram quase 2 anos de luta, de estresse, de custos emocionais e financeiros, de cobranças, de brigas, até que ele colocou alguns dentes na minha boca que não ficaram, evidentemente, ao meu gosto. Por quê? Porque ficou com muito desconforto. Eu fiquei falando com dificuldades, muito ásperos, tortos, desalinhados. Enfim, ficaram horríveis na minha boca. Mas era tudo o que ele podia me oferecer. Perguntei se tinha concluído, ele disse que sim, com uma ressalva de que não foi ele a pessoa que realizou o procedimento cirúrgico, mas um colega dele, mas eu não contratei o colega dele, contratei ele, paguei à vista, transferi R$ 5.000 em dinheiro e 4 vezes da diferença do cartão. Então para ele saiu praticamente à vista e era dele que eu estava cobrando. Primeiro ele tentou colocar uma peça horrorosa na minha boca, que eu não me adaptei. Disse que queria dentes individualizados. Ele resolveu fazer mais 2 implantes, porque os primeiros não iam funcionar. E para você ter uma ideia, eu tenho um implante a mais, além do que era necessário. Eu tenho um step, eu tenho um implante reserva. Estou falando de implante, e não uma coroa sobre o implante. O que é uma coisa, como chama, bizarra. E para finalizar essa história inicial, eu tenho mais... eu tive um gasto do dobro, de R$ 8.800, porque tinha caído R$ 2.000, eu já vou gastando mais R$ 17.000 para outro profissional tentar fazer o que eu queria, e não vai ser mais possível, porque os implantes foram colocados muito juntos, não dá para ter um acabamento perfeito ao redor dos implantes. Eu queria dentes individualizados, não será mais possível, porque os implantes que ele colocou foram rasos, curtos, de marcas que eu ouvi falar são das mais baratas do mercado, e por isso eu ainda corro o risco de perder tecido ósseo no futuro. Porque como a raiz do dente é curta, o implante, e a coroa sobre esses implantes é 2 vezes o tamanho do implante, vai
fazendo que um efeito alavanca. E há o risco de eu começar a perder tecido ósseo no futuro. Cuidado quando você pensar em fazer um implante dentário. E eu fiz aqui uma lista dos cuidados que você deve ter. Primeiro, cuidado com dentistas iniciantes. Eles não têm experiência. Então você não vá fazer o que eu fiz. Era para eu ter procurado alguém mais experiente. Embora não tenha sido ele que executou, e eu confiei em quem estava executando, mas esse outro eu não conhecia. Também não sei se era iniciante. Então, cuidado com os iniciantes. Podem ser muito talentosos, mas você não sabe. Então procure saber. Segundo, cuidado com preços baixos. Não vá fazer porque está muito barato. Desconfie de preços baratos. Serviços odontológicos custam caros. É coisa muito cara. Todo mundo sabe. Então cuidado com preços acessíveis demais. Faça 2 orçamentos, faça 3. Compare. Pergunte por que está esse preço. Se costuma ser mais caro. Não fique com o primeiro orçamento. Procure outros orçamentos. Assista no YouTube vídeos com procedimentos de implantes dentários. Tem de monte. Você pode até se chocar com as imagens, porque vai ver cortando lá a gengiva, vai ver furando a arcada dentária, vai ver colocando, mas você vai ter uma noção do que é que vão fazer na sua boca. Você vai saber como é o procedimento. Exija uma espécie de protótipo, um projeto em gesso de como será o resultado, porque esse foi um dos meus erros. A pessoa com quem eu estou agora fazendo os trabalhos fez em gesso, eu estou chamando de gesso, não sei nem que material é aquele, como será o resultado final do trabalho. Os tamanhos dos dentes, o apoio dos dentes. Só esse trabalho me custou R$1.000. Mas ela disse, olha, o seu trabalho vai ficar dessa forma. É como se ela tivesse feito numa impressora 3D. Claro que ela não fez numa impressora 3D. Então exija um protótipo dessa natureza. Eu quero ver como é que vai ficar o resultado. O outro cuidado é em relação aos exames de imagem. Eles vão pedir uma tal de panorâmica, que é uma radiografia de imagem. Sente-se com ele e faça ele dizer, pergunte a ele se você tem tecido ósseo suficiente. Eu tenho osso para esse implante, ou para esses implantes, especialmente se forem mais de um implante. Se for mais de um implante, procure saber se você tem osso, se vai precisar de enxerto. Tem condições realmente dessa quantidade de implante? Porque no meu caso, ele disse que só tinha condições de botar... Ela disse que não ia falar a quantidade de implante, acabei falando. De 3 implantes, mas acabou sendo mais implante do que realmente era. Você pergunta, eu vou ter condições dessa quantidade toda de implante? Ou vai precisar de alguma adaptação, de alguma conjugação? Pergunte se vai ter isso. Se a sua mandíbula comporta, se a sua arcada superior comporta, se você vai receber carga imediata ou se você vai sair sem dentes. Então tem uns que aconselham botar uma carga imediata, outros aconselham não colocar carga imediata. Às vezes você vai ficar sem dentes um tempão, então pergunte se você vai ter carga imediata, provisórios, para você não sair banguela do consultório. Pergunto quais as marcas de implantes ele vai usar, porque foi colocado em mim marcas que eu fiquei sabendo serem as mais baratas do mercado. Pergunto, você vai usar que marca? E veja lá no seu exame de imagem se você tem condições mesmo. Pergunte a ele se ele já fez quantos implantes, se você puder conhecer alguém que já fez com esse profissional, para saber se ficou legal. Veja na internet se tem alguma reclamação contra ele de serviço mal feito. Eu não vou citar o nome dele agora porque eu vou entrar com ele na justiça e eu não quero dar margem para ele me processar. Então eu não vou citar o nome dele, pelo menos por enquanto. Então pergunto quantos implantes ele já fez. Não pague tudo de uma vez. Tente um acordo, eu vou lhe dar metade. Quando você concluir, eu lhe dou outra metade. Use um cheque que você possa sustar depois. Use alguma coisa. Se acerte de provas e recibos. Peça recibo dos seus pagamentos. Se possível, grave com áudio. Ele sabendo, eu vou gravar nossa conversa para você depois não dizer que eu disse o que eu não disse. Porque esse rapaz muitas vezes tentou induzir-me a pensar que falou algo que eu entendi errado. E eu não sou bobo.
eu não entendi errado, eu tenho uma memória muito boa. Então tome esses cuidados, faça perguntas difíceis, queira saber, porque no fundo, quem tem que dizer se quer assumir o risco ou não é você, é o paciente. Eu não fui informado sobre muita coisa porque eu não soube fazer as perguntas. E eu sempre questionei com ele, você teria que ter me falado isso. Ah, você não tem condições de fazer esse implante, nem de fazer desse outro trabalho. Sim, mas eu teria que saber disso previamente e decidir, porque a decisão de querer ou não é minha, é do paciente. Mas ele, para não perder o dinheiro, não quis me falar muita coisa, porque era muito termo técnico, e se eu for falar muitos termos técnicos para o paciente, ele não vai entender, querendo me dizer que eu não tinha capacidades cognitivas para entender termos técnicos da odontologia. E por último, cuidado com esses que demonstram muito interesse em ganhar dinheiro, que foi o que eu vi nesse rapaz. Ele cresceu os olhos em alguns milhares de reais e não levou em conta os riscos que ele estava assumindo em realizar um procedimento cirúrgico e me submeteu a 2 procedimentos cirúrgicos e eu tive que passar por um terceiro sábado passado por conta de complicações na remoção de um pino que ele colocou muito raso. Eu tive que passar por 3 procedimentos cirúrgicos de implantes dentários. Então, quando você falar de um valor e o cara demonstrar mais interesse no dinheiro do que em você, corra desse mercenário. Porque você sabe que ele não é nenhum fazedor de caridade. Ele não está fazendo um trabalho de graça, de filantropia. Ele está ali para ganhar dinheiro. Então, se você vê que ele é um mercenário, saia dele. Porque normalmente ele vai fazer merda. Então, tome esses cuidados, veja na internet, para que você não esteja passando pelo que eu estou passando. Estou gastando dinheiro de comprar um carro por causa do erro de alguém que não sabia o que estava fazendo, que na minha boca fez experiência, que quis aprender na minha boca. E isso é muito desgastante do ponto de vista não só financeiro, como emocional. É muito estresse. Então, se você conhece alguém, se você pretende fazer, se você já ouviu falar de um colega, então alerte a ele para isso. Para ele tomar esses cuidados e não venha sofrer isso, porque mesmo que eu vá para a justiça, como eu pretendo ir, já o denunciei no Conselho de Odontologia, mas isso também é desgastante e se você puder evitar. Espero que você tenha aprendido com os meus erros. Se você pesquisar na internet, tem muitos outros exemplos de gente que está passando por isso e é muito desgastante. Dizem que implante dentário é a última tecnologia, a solução, que é tudo muito bom, mas não é tão bom assim não. É bom pesquisar porque tem gente que está sofrendo muito mais do que eu. Então, compartilhe esse vídeo. Fale disso para os seus amigos que você sabe que esteja querendo fazer implante dentário. E agora torçam por mim, para que eu seja ressarcido naquilo que eu preciso, que é pelo menos o meu dinheiro de volta. Obrigado, minha gente. Compartilhe esse vídeo aí.